ou na quarta-feira, então, né, houve prejuízo na efetivação da auditoria. Mas o pessoal, né, foi a campo e conseguiu dar o seu jeito, e a gente conseguiu efetivamente fazer as auditorias nas 91 prefeituras. Então, foi um resultado que eu acho que foi bastante positivo. Então, esqueci que eu estou com... Vamos lá. Bem, primeiramente, eu queria falar para vocês como que nós chegamos a esse tema, né? Já que são diversos temas na área de pessoal, por que nós resolvemos falar sobre remuneração, né? Esse foi o tema escolhido, remuneração de pessoal e acumulações, dois componentes, a gente vai ver no outro slide. Bem, primeiramente, nós havíamos feito, em 2011, um levantamento, uma auditoria de levantamento. Nessa auditoria de levantamento, nós visitamos todas as prefeituras e todas as câmaras municipais. Nesse levantamento, o que nós observamos? Uma grande incidência de problemas na parte de remuneração. Então, foi um problema mais recorrente desse levantamento. Também observamos problemas em contratação por prazo determinado, em terceirização, em outros pontos também, mas houve uma grande recorrência na questão de remuneração de pessoal. Portanto, né, nos levou a essa conclusão. Outro ponto, é claro, o gasto com pessoal. Segundo estudos lá de um anuário estatístico, em 2011 foram 9 bilhões de reais, cerca de 9 bilhões de reais, o gasto com o pessoal das prefeituras municipais, excluída, claro, excluída a capital. Então, o conjunto de jurisdicionados, considerando as prefeituras, os executivos municipais, quer dizer, só a administração direta, na verdade, 9 bilhões de reais. Então, é uma soma realmente bem significativa. Então, era um grande prato, né, para a gente se servir com relação a esse valor. E outro ponto são as mudanças legislativas, não tão recentes assim, mas algumas questões, algumas leis que estávamos há muito tempo querendo realmente discutir, querendo verificar a execução, e nunca tínhamos feito. Na verdade, a última vez que falamos, né, em questão de inspeção ordinária sobre remuneração de servidores foi em 2002. Fizemos um programa, não fomos a todos os municípios, né, fomos a poucos municípios, e encontramos muitos problemas, né, naqueles municípios que fomos. Isso também acabou gerando uma série de consequências, quer dizer, muito difícil o trato dessas questões, então tivemos que tomar realmente coragem para enfrentarmos esse tema. Então, que mudanças são essas? Não só mudanças legislativas, como eu falei, mas também jurisprudência. A nossa área, ela convive, né, e vive muito também de jurisprudência. Então, muitas decisões recentes, efetivamente recentes, com relação à remuneração de servidores, vem impactando, vem trazendo novas luzes, novas discussões, e também muitas questões que não foram ainda resolvidas até hoje. Então, falando das mudanças, quais são? LRF, né, não tão recente assim, né, de 2000, mas que, até hoje, a gente verifica que os municípios, muitos deles, não observam os seus preceitos. Por exemplo, a questão do município que ultrapassa o limite prudencial. Há ali uma série de sanções, uma série de determinações de abstenção de determinadas práticas, como, por exemplo, pagamento de horas extras. Eles não podem pagar, continuam pagando. A gente vai ver aí que, né, muitas situações com relação a esse ponto. Outro ponto, nos últimos 180 dias de mandato, eles não poderiam, né, eles não podem criar, né, aumento de despesa nesse período. E verificamos também situações desse tipo, né? E há um completo desconhecimento com relação a isso, né, embora 14 anos já tenham se passado, por incrível que pareça. Não está ali, mas a gente também tem que referenciar o seguinte, também houve uma auditoria, né, de levantamento da CAD, feita pela CAD, na Coordenadoria de Auditoria do Tribunal, nas folhas de pagamento, no ano de 2012, né, o Gustavo está ali, não me deixa mentir, e eles fizeram um trabalho muito interessante, identificaram muitos casos de acumulação de cargos,
E aí também isso nos motivou a voltarmos à carga no ano de 2013. Então, também incluímos esse ponto, né, esse componente nas nossas auditorias, como tema das nossas auditorias. Bem, como jurisprudência, e como modificação legislativa também, a gente pode dizer da questão do subsídio, né, da necessidade dos agentes públicos, dos agentes políticos municipais receberem subsídio em parcela única, né, uma coisa que gera muita dúvida, né, muitas questões, inclusive, ainda estão sendo trabalhadas, ainda estão sendo discutidas pelo próprio STF, que não bateu ainda o martelo. Então, a questão do teto constitucional, que é algo cheio de controvérsias, de polêmica, algumas questões que a gente até tangenciou nesse programa, mas que ainda continuam sem uma solução. Um exemplo, teto municipal aplicável aos procuradores municipais. Que teto é esse? É o teto do prefeito municipal, o subsídio do prefeito, ou é o teto da magistratura? Então, é uma questão que ainda está com repercussão geral no Supremo, ainda não foi decidido. Acumulação de cargos, ou melhor, teto municipal aplicável quando quando a pessoa acumula cargos em diferentes órgãos. Também é matéria de repercussão geral, por incrível que pareça. Então, há muitas questões controvertidas na nossa área. Então, a gente sabia que ia encontrar problemas, dificuldades, como a gente realmente encontrou, mas a gente conseguiu, né, realmente enfrentá-las. Bem, então está aí, como eu disse, né, os temas escolhidos foram esses: remuneração dos servidores ativos. E aí a gente tem que fazer a seguinte observação, né? Nós não verificamos, por exemplo, a legalidade do pagamento dos inativos, embora esteja ali. Não verificamos a legalidade do pagamento dos pensionistas. Nós sabíamos que não tínhamos condições de tratar de todos esses temas, porque é uma coisa muito grande. Então, tivemos que escolher determinados pontos. No caso dos inativos e pensionistas, nós tivemos que solicitar a folha de pagamento aos institutos de previdência, quando eles haviam, né, quando existiam, e para podermos, então, confrontar. Fizemos a verificação do teto, né, mas não fizemos a verificação completa com relação a inativos e pensionistas. Então, foi uma avaliação restrita nesse sentido. Na acumulação de cargos, empregos e funções, foi outra situação também bastante interessante. Nós também fizemos essa verificação com relação à percepção de proventos com vencimentos, na acumulação dessas duas parcelas, né, dessas duas fontes remuneratórias, que existem vedações com relação a isso. Então, fizemos também esse cruzamento. E cruzamos também as folhas de pagamento das prefeituras entre si. Então, como estávamos em vários municípios, fizemos um grande banco de dados, né, e cruzamos para verificar casos de acumulação. Então, pegamos, né, como foi dito, alguns casos, a gente vai entrar nesses casos mais especificamente daqui a pouco. Visitamos as 91 prefeituras municipais e respectivas entidades previdenciárias, como eu havia falado, né, e o período de abrangência foi de 2012 e 2013. Pegamos esses 2 anos, aproveitando também que estávamos justamente num período de transição municipal, transição de gestões. Então, em 2012, estávamos justamente vivendo aqueles últimos 180 dias, então pudemos verificar se parcelas foram criadas dentro desse período. Estávamos lá vivendo isso. E também pensamos na possibilidade de já evitarmos, desde logo, com os novos gestores, que estavam ali tomando posse em 2013, problemas para o futuro, que esses problemas não ficassem, né, por resolver, que a pessoa só recebesse algum tipo de advertência quando tivesse saído, como muitas vezes acontece. A pessoa passa os 4 anos de governo, vai embora, né, passam-se vários anos, daqui a pouco a pessoa recebe uma notificação lá, não, responde tal coisa. Não sei de mais nada e tal, a coisa passou. Então, a gente tentou fazer isso logo no primeiro ano de governo para tentar ver se a gente consegue estancar,
né, os problemas, estancar a sangria, muitas vezes, de dinheiro público nessa área. Então, acabei adiantando aí, um desses principais objetivos foi justamente esse, orientar os novos gestores. Então, a ideia foi essa, buscando, né, já que estávamos ali no início da gestão de 2013, 2016. Então, esse foi um dos principais objetivos. O principal objetivo, economia de gastos, né, porque muitas questões nós verificamos, né, gastos desnecessários de dinheiro público, como a gente vai falar. Então, mas não era também o nosso objetivo principal, né? O objetivo principal realmente foi orientar e também, né, junto com isso, a economia de gastos públicos também foi relevante. E outro ponto, a melhoria da gestão de pessoal, né? Em todos os nossas inspeções, nós procuramos pedir, né, no plano de ação, como a gente vai ver, que fosse implementado um controle, né, interno, um controle qualquer, sobre determinada situação. Verificamos que uma das grandes causas dos erros é a ausência de controle, um controle interno fraco, um controle interno pouco atuante, particularmente na área de pessoal. É uma área que, por mais que a gente sempre tenha, nas nossas inspeções, no passado, sugerido, determinado que tivesse atuação do controle interno, infelizmente, a gente verifica que eles não investem nessa área. Então, é um grande um assunto em que, uma área em que há grandes problemas, porque não há um investimento nesse setor do controle, e muito menos também na capacitação das pessoas que estão ali trabalhando. Então, as pessoas, muitas vezes, não têm um curso, não têm qualquer tipo de investimento, de estímulo à capacitação. Então, são pessoas que têm deficiências mesmo. Então, a gente verificou que a causa maior desses problemas não está na má-fé. Né? A má-fé é muito difícil da gente comprovar, mas, em alguns casos, a gente até consegue perceber que ali não foi uma ação do acaso, mas sim um problema deliberado, realmente um ato deliberado do gestor público. Mas a maioria dos casos realmente foi um desconhecimento, uma falta de preparo. Então, esses casos são mais recorrentes. Então, nossos objetivos realmente centraram nessa possibilidade de estancar os gastos, de orientar os gestores para tentar minorar aí esse grande desperdício de dinheiro. Então, o que foi avaliado? Quais foram as questões que nós fizemos, né, e que buscamos, né, preparar os nossos procedimentos para chegar ao nosso objetivo? Como já dito, observância ao teto municipal, né, o teto nos municípios é o subsídio do prefeito, exceto, ou melhor, estando em suspenso, como eu falei, o caso do procurador municipal, é o único caso que ainda está em discussão, né, mas todos os demais agentes públicos são submetidos ao teto municipal, ao teto do prefeito, ao subsídio do prefeito, tem esse é o teto nos municípios. Mas, é claro, quando você tem outras questões, né, porque, por exemplo, o servidor do Estado, está cedido para o município, qual o teto aplicável? Esse é um outro ponto controvertido. Quando está dentro do município, é tranquilo, é o teto do prefeito municipal, subsídio lá fixado. Mas e quando existem essas questões? Quando a pessoa está acumulando, qual o teto a ser aplicado? Então, são questões aí bem controvertidas. Outra questão, outro ponto avaliado, o subsídio dos agentes políticos municipais. Lembrando o seguinte, que no caso do prefeito, o subsídio ele é avaliado nas prestações de contas. Isso está a cargo da SUM. Entretanto, a gente procurou verificar o subsídio do prefeito de forma até preventiva, né, já que a gente estava vivendo ali o primeiro ano do governo, primeiro ano da gestão. E tínhamos ali uma novidade, que até então, o que acontecia? Todos os atos de fixação de subsídio dos prefeitos, vice e vereadores, eram enviados compulsoriamente para análise do tribunal.
Então, as antigas inspetorias analisavam os subsídios para fins de registro. E, recentemente, houve uma revogação desse dispositivo da Constituição Estadual. Então, não é mais obrigatório o encaminhamento desses atos ao tribunal para apreciação. Entretanto, o tribunal decidiu que, caso os municípios encaminhem esses atos, nós devemos analisá-los. Então, a gente se deparou com a seguinte situação: municípios que encaminharam e que já tinham uma decisão acerca do tema, e municípios que não encaminharam esses atos. Tivemos esses dois grupos aí de municípios. Então, para aqueles que já encaminharam, a gente não fazia essa análise, né, da legalidade da fixação. Para aqueles que não encaminharam, a gente fazia uma análise um pouco mais aprofundada. Em que sentido? Verificar se o subsídio foi fixado por lei específica, por exemplo. Se observou a anterioridade nos casos em que a lei orgânica assim previsse. Outra questão, o instrumento, né? Se foi por lei específica, a gente verificou casos em que o subsídio do prefeito foi fixado por decreto legislativo, por exemplo, por resolução. Então, há algumas questões que a gente tinha que verificar e que nós efetivamente verificamos. Então, foi um trabalho árduo também para levantar esses pontos antes de sairmos daqui, porque a gente não podia chegar lá e perguntar, a gente tinha que ter esses dados aqui. Então, houve todo esse movimento para conseguirmos essas informações importantes. Outro ponto que verificamos no caso dos subsídios a agentes políticos, se eles estavam sendo pagos em parcela única. Então, para muitos municípios, o cargo, por exemplo, de secretário municipal, que não é avaliado nas prestações de contas, é um cargo em comissão, e ele perdeu essa natureza. É outro ponto bem polêmico. Então, perdeu essa natureza. Hoje, ele é um agente político, e ele tem que receber por subsídio. E no caso em que ele é, por exemplo, servidor municipal, como se dá essa remuneração? Ela tem que ser em parcela única, mas é algo controvertido também. Outros pontos que a gente verificava, a partir dessas alterações legislativas, o subsídio do secretário passou a ser atribuição, iniciativa da Câmara Municipal, e não mais do prefeito. Então, verificamos alguns casos em que o prefeito encaminhava um projeto de lei e fixava o subsídio do secretário municipal. Essa lei, né, ela é inconstitucional, né, porque é atribuição da Câmara a iniciativa do projeto de lei. Então, há essas questõezinhas aí que a gente teve que enfrentar. Bem, aí a legalidade da remuneração dos agentes públicos, dos servidores públicos ativos. Quer dizer, aí você tem uma diversidade de achados, que a gente depois vai especificar quando a gente falar dos resultados. Então, há muitos achados aí na legalidade. Então, desde falta de lei, efetivamente, ou de criação de parcela por decreto, por resolução, por portaria. Então, tem de tudo, né? Até a falta de critérios objetivos na criação de parcela. Então, há uma infinidade eu não diria, mas muitos achados com relação à legalidade. E outros tantos que a gente, né, não se deparou lá, que a gente não estava prevendo. Por exemplo, aí também demandou uma necessidade de verificarmos se determinada lei havia sido declarada inconstitucional. Muitas vezes, íamos a campo com a informação, então a gente buscava isso, né? Então, demandou uma pesquisa também, para saber se, por exemplo, uma lei qualquer já tinha sido declarada inconstitucional pelo TJ, ou até mesmo pelo STF, no caso de um recurso extraordinário. Então, tínhamos que ter essa informação. Outra informação que tínhamos que ter é o seguinte: se nós, aqui no tribunal, em outras inspeções, já havíamos questionado essa parcela, já havíamos determinado uma sustação de uma parcela. Então, essa parcela, para nós, já era tida, então, já desde logo, como irregular. Já saímos aqui, então, tínhamos que ter essa informação de antemão. Outro ponto também que verificamos foi o pagamento em nome de servidores ativos e inativos, aí incluídos também os pensionistas falecidos. Então, é uma situação bem interessante, a CAD já havia feito isso
em 2012, e nós tivemos que montar, então, uma operação para cruzar. Como é que a gente saberia, como a gente teria essa informação se aquela pessoa estava falecida? Nós nos utilizamos, então, de um sistema do Ministério da Previdência, que é o SISOB, um sistema de notificação de óbitos, que está disponível na internet, inclusive. Então, tínhamos que fazer essa consulta. Então, demandou um trabalho de informática também bastante meticuloso, bastante difícil, para a gente, imagina, vasculhar todos os nomes daquela determinada prefeitura. Em alguns municípios, você tem 10 mil servidores, talvez até mais. Então, foi um trabalho árduo também. E a gente encontrou, então, no total, eu estou antecipando alguma coisa, 109 casos de ativos ou pensionistas ou aposentados falecidos. É claro que eles não estavam recebendo, o pagamento. Então, alguém estava recebendo isso por eles, ou então esse dinheiro estava lá, nas contas, esperando, parada, e a gente não teve condição também de verificar esse ponto, não tinha tempo hábil para a gente correr atrás desses pagamentos, mas isso aí vai ficar, talvez, para o monitoramento. E, por fim, a acumulação de cargos, empregos e funções e proventos de aposentadoria, que eu já, mais ou menos, dei uma pincelada como é que foi a estratégia para encontrarmos esses pontos. E aí, lembrando o seguinte, que como nós só trabalhamos com prefeituras e folhas de pagamento dos institutos de previdência, a gente pode imaginar qual o universo das acumulações. A gente trabalhou apenas com um pequeno universo, uma pequena amostra. Então, se a gente englobar aí câmaras municipais, governo do Estado, governo de outros estados limítrofes, outras prefeituras municipais de estados limítrofes, a gente pode ter uma ideia, prefeitura do Rio de Janeiro, que a gente também não tem como fiscalizar. Então, administração indireta. Então, é apenas uma amostra do que é essa situação. Estou antecipando tudo aqui, depois eu não vou ter nada para falar depois, mas tudo bem, Também o tempo vai acabar. Então, vou ter que correr. Bem, ainda bem que eu antecipei, Acho que tem que ter falado antes. Tudo bem. Bem, então, vou ter que dar uma acelerada. Então, acabei me empolgando um pouquinho. Então, vamos lá. O que foi encontrado? Irregularidade na remuneração de agentes políticos. Já dei mais ou menos uma prévia do que são as irregularidades, quais foram as irregularidades. Então, 86 dos 91 jurisdicionados incorreram nesse achado. Lembrando o seguinte, que nós aqui só quantificamos os achados, não quantificamos as situações. Então, em cada achado, alguns municípios podem ter 2, 3, teve município que teve 4, 5 situações no mesmo achado. Então, nós não chegamos a essa quantificação. Então, é apenas a quantificação dos achados. Situações é um universo bem maior. Acumulação ilícita, 81 jurisdicionados, ou então 89% dos municípios. Pagamento de parcela cuja condição para concessão diverge do fixado em lei. 69 jurisdicionados, ou 75%. O que é isso aí, 75%? O que é isso aí? É, por exemplo, uma determinada parcela criada por lei e, por exemplo, uma produtividade fiscal. Nós íamos a campo e verificávamos que a produtividade fiscal, que deveria ser conferida apenas aos fiscais, estava sendo concedida a outros servidores de outras áreas, a professores e etc. Então, isso é um exemplo do que é esse achado, mas existem outras situações como essa. Bem, pagamento de parcela cujo valor percentual fórmula de cálculo diverge do fixado em lei. Então, a gente tinha que, em campo, verificar se, por exemplo, a parcela lá previa 20% em cima do vencimento base, a gente tinha que verificar se esse cálculo estava sendo respeitado, se, por exemplo, eles estavam considerando outras parcelas no cálculo dos 20%. Isso dá uma diferença grande. Então, um exemplo desse tipo de achado. 67 jurisdicionados, ou 73%. Pagamento de parcela remuneratória sem critérios objetivos. O que é isso aí? Uma parcela é criada
né, de forma genérica. Olha, cria-se a parcela X, com percentual de 100%, de até 100%, normalmente é assim, a ser concedida pelo prefeito. Então, que tipo de parcela é essa? Olha, o prefeito olha para a cara do sujeito, né? Ah, você está merecendo 50, toma 50 aí. Aí olha para outra menina, ah, você é mais bonitinha, toma 100. Então, é mais ou menos, quer dizer, parodiando, mas é mais ou menos isso. Então, não pode haver. Você tem que ter critérios objetivos para aferir se aquele servidor ele merece, né, efetivamente. Então, por exemplo, nosso amigo Murilo aí ia tomar 0, né? Não. Brincadeirinha. Daqui a pouco ele me bate aí, mas tudo bem. Bem, então vamos lá. Outro ponto, pagamento de parcela remuneratória sem fundamento em lei específica. 52 jurisdicionados. É aquele exemplo que eu dei, ou fundamentado em decreto, ou fundamentado em portaria, ou sem lei, efetivamente. Pagamento do nada. Está lá criado, quer dizer, criado de alguma forma, que a gente não conseguiu identificar. É claro, é possível que eles possam até justificar. Não, tinha essa lei aqui, não foi fornecida à época. Estou quase na hora. Quantos minutinhos? 3. 1. Então, vamos lá. Então, pagamento acima do teto constitucional, 36 jurisdicionados, 39%. Pagamento de hora extra é aquilo que eu já havia falado, né, a questão da limitação, você não pode pagar após 95% da despesa com pessoal, isso é uma outra coisa que a gente teve que correr atrás, né? Pagamento em nome de falecido, 24 jurisdicionados, está aí os 109 casos. Pagamento de parcela vinculado equiparada, outra irregularidade também, 23%. Pagamento de parcela de complementação ao salário mínimo de forma irregular, todo servidor tem direito a receber minimamente salário mínimo, então isso é uma irregularidade que a gente verificou. Pagamento de parcela criada ou modificada naquele período que a gente comentou, período vedado, tanto pela lei eleitoral quanto pela LRF, 13 jurisdicionados. Finalmente, pagamento de remuneração inferior ao piso nacional, 10 jurisdicionados, no caso, salário mínimo. Irregularidade na remuneração, esse é um achado genérico, foram 3 jurisdicionados que incorreram nesses achados. Então, para finalizar, isso aqui é uma tabela dos 10 maiores, ou do melhor, dos 20 maiores, não, aqui são 10, então acho que são 20. Dos 20 maiores incidentes, quer dizer, os municípios que incorreram em maior número de achados, então 11 ali São Francisco de Itabapoana, 10 São João de Meriti, 9 aqueles outros municípios ali, e 8 uma grande quantidade de municípios que incorreram nesse número, né? A causa, eu já havia falado, né, a questão do controle, da falta de capacitação, né, e do desconhecimento. É claro, também a gente pode colocar ali, né, má fé, né, é sempre perigoso a gente colocar isso, mas, em alguns casos, a gente identificou que havia uma ação deliberada. Então, em alguns casos, a gente até notificou. Finalizando, as propostas de encaminhamento, a gente aderiu, né, a essa tecnologia do plano de ação, né, nós realmente seguimos essa experiência e esperamos que isso realmente dê certo, sugerimos que eles nos encaminhem um plano de ação com a correção dessas irregularidades, em alguns casos também, ciência ao Ministério Público, no caso de situações mais graves, né, e esperamos que que essa verificação se dê no monitoramento, para verificarmos se isso realmente vai se dar de acordo com aquilo que a gente planejou. Os benefícios, né, interrupção de pagamento, de vantagens, a melhoria na forma da atuação, uma economia dos gastos. Então, esse foi o que a gente imaginou como resultado desse nosso programa. Bem, era isso, tive que dar uma corridinha agora no final, porque eu não me planejei devidamente, achei que não consegui controlar bem o tempo. Tá? Desculpa, Rosa, por favor. Gente, obrigado. Guedes, obrigada, parabéns. Eu acho que foi uma verdadeira aula. Aliás, gostaria também de lembrar que o Ricardo Guedes é docente da Escola de Contas, né, Gestão, e dizer que, né, mais uma outra apresentação impressionante, ver esses resultados, saber da importância desse trabalho que o tribunal está fazendo. E eu queria aproveitar e falar que uma das coisas que você colocou o tempo todo, que é a questão do controle interno, da importância do fortalecimento do controle interno. Esse é um tema que o tribunal tem se dedicado muito, né, na busca desse fortalecimento. Inclusive, esse foi uma das áreas, né,
temáticas, né, de auditoria do ano passado, e há muitos anos já que o tribunal vem falando, batendo nessa tecla de que os municípios precisam fortalecer o seu controle interno. Nós, na Escola de Contas, temos trabalhado com a capacitação em controle interno para os servidores dos municípios. Nos nossos cursos do projeto TCE Escola Itinerante, nós temos cursos de controle interno e nós temos uma pós-graduação, aproveitar mais um momento propaganda, nós temos a nossa pós-graduação em gestão pública municipal, que é só para servidores do município, de município jurisdicionado, e cujo foco é o controle interno. Então, só para lembrar, registrar a importância desse trabalho e como esses resultados que o Guedes colocou, nos apresentou aqui, mostram como é importante a gente trabalhar, né? A área municipal também sabe muito bem disso, tem se debruçado muito em cima disso. Então, queria parabenizar pelo trabalho, dizer que a gente fica assim, bem impressionado. Agora, gente, vamos para a nossa terceira e última palestra do dia, ouvir o nosso colega João Marcos Daróis. O João, ele é analista de controle externo, é um novo, já não dá mais para dizer que é novo, né, João? Porque ele é do concurso de 2012, mas, então, ele já é novo velho, porque já tem agora, já chegaram mais novos colegas depois, né? De qualquer maneira, eu queria dizer que ele tem especialização em gestão pública pela Faculdade Fortium, especialização em gerenciamento de empresas e empreendimentos no setor da construção pelo PES, USP, e é engenheiro civil pela Faculdade de Engenharia de São Paulo. Atualmente, ele é assistente da CAL, da SSO. Vai falar para a gente sobre controle de obras públicas. Bom, boa tarde a todos, né? Estou com essa missão aqui de falar sobre o nosso tema específico lá da CAL, né? Então, vamos lá. O tema que nós escolhemos lá foi avaliação da estrutura, do funcionamento e do controle relativos à fiscalização de obras públicas municipais, né? Aí, com este tema, nós tínhamos alguns objetivos, né, na fase de planejamento. Dentre eles, né, por exemplo, o primeiro ali, era obter uma base de dados para a realização de estudos em apoio ao planejamento das nossas ações de auditoria. Porque, uma vez que nós íamos para os municípios, seria uma boa oportunidade para nós coletarmos essas informações e, a partir daí, fazer esses estudos e identificar possíveis municípios com uma deficiência no controle. Então, a partir daí, a gente podia direcionar o nosso plano de auditoria alguma ação específica para aquele município. Também orientar os gestores, né, os prefeitos em especial, porque se tratava do primeiro ano de mandato, então seria uma boa oportunidade também para o Tribunal de Contas estar presente, né, e aí enfatizar a importância das obras públicas, porque geralmente nesses municípios são gastos relevantes, e a partir daí orientá-los, né, para que eles pudessem então fazer uma boa gestão no controle desses gastos em obras públicas. Também em relação ao quadro técnico, né, dos profissionais, porque boa parte do nosso trabalho ia ser juntamente com esses profissionais. Inclusive, teve papéis de trabalhos específicos, né, de entrevistas, que a gente tinha um contato muito direto com eles e era uma boa oportunidade para nós orientarmos, né, e também para entendermos as dificuldades que eles tinham na condução da fiscalização. Também, um outro ponto é a questão do controle interno, né? Foi até enfatizado que nós também colocamos na nossa busca se realmente o controle interno atuava especificamente nas obras de engenharia. Não só aquele controle formal do contrato, mas se fisicamente eles atuavam lá em campo no controle, né? E, por fim, também a gente, com base no que nós fôssemos encontrar, né, ou impropriedade, um descumprimento legal, ou alguma oportunidade, ou uma boa prática que nós pudéssemos identificar, que a gente, então, no final, poderíamos propor ou determinações ou recomendações. Então, tendo esses objetivos que nós fizemos o planejamento. E aí, assim, então, o que foi avaliado? Nós dividimos em 5 componentes, que estão aí. O primeiro é a estrutura organizacional, gestão de projetos, gestão da fiscalização, o controle interno e gestão da qualidade das obras, né? Aqui agora eu vou passar um a um desses componentes, né, porque como foram vários pontos de controle, e a gente agrupou em alguns pontos para não ficar
falando ponto a ponto. Então, nesse caso da estrutura organizacional, nós separamos aí em 2 grupos. O primeiro, que é o suporte físico e material, envolvia a análise dos aspectos físicos, né, se eles tinham salas adequadas, também se o pessoal tinha material técnico de apoio para desenvolvimento das atividades, se eles tinham um programa de treinamento, participavam de cursos, se eles tinham transportes para poder fiscalizar as obras, porque é uma atividade muito dinâmica, tem que ir para várias obras. Então, se a prefeitura dava esse apoio, esse suporte aos profissionais. E em relação ao grupo B, que é o quadro de pessoal, se eles tinham a formação adequada, né, porque como a engenharia é uma atividade muito específica, muito técnica, né, existe realmente que a pessoa tenha o conhecimento e a formação. E se o número de servidores também atendia a demanda, porque às vezes são muitas obras, poucos servidores, e aí a fiscalização fica comprometida. E a integração entre as equipes, tanto de projetos como fiscalização. Então, esse foi o primeiro grupo, que seria o primeiro componente. O segundo já envolvia a questão dos projetos, né? E aí nós separamos em 3 grupos, que o primeiro tem a ver com a elaboração dos estudos preliminares, que envolve programas de necessidades, levantamentos, sondagem, quer dizer, todo esse estudo que antecede a elaboração. Isso é até um requisito legal, porque a Lei 866, ela exige que todos os projetos básicos sejam fundamentados nesses estudos preliminares. Então, se eles não existem ou são feitos com má qualidade, provavelmente o projeto básico vai ter deficiência. O grupo B é o próprio projeto básico, né, que é a qualidade, aí nós olhamos desenhos, orçamentos, especificações, memoriais descritivos, né. No caso específico de orçamento, é bom ressaltar aqui que nós não olhamos a economicidade, foi mais uma análise assim, da qualidade, se ele tinha todas as informações, composições de custos, né. Nós não, então, porque em função do foco e do tempo, a gente não tinha como avaliar realmente a economicidade do contrato, foi mais a questão formal. O grupo C, que são os controles formais, na questão dos projetos, se eles tinham RT, se eles estavam assinados, porque a assinatura identifica o responsável, se tinha registro das alterações, se o projeto tinha sido aprovado pela autoridade, ou em órgãos necessários, como, por exemplo, Corpo de Bombeiro, órgãos ambientais. Então, esse foi o que nós avaliamos no componente 2, gestão de projetos. No 3, nós dividimos aí, então, em 3 grupos, que já refere-se à parte da própria fiscalização do contrato. Então, primeiro, o grupo A, que é habilitação técnica e controle da fiscalização, se o fiscal ele tinha qualificação técnica para fazer aquele acompanhamento, se ele adotava procedimentos na medição, se ele tinha, por exemplo, memória de cálculo dos locais, se ele conseguia comprovar por meio das documentações que aquele serviço realmente tinha sido executado, se ele exigia da contratada o cumprimento dos prazos, se o prazo que estava acordado estava sendo cumprido, né? Já no grupo B, nós verificamos a formulação dos termos aditivos. Então, quando tinha termo aditivo, as justificativas lá eram adequadas, ou simplesmente fazia um termo aditivo sem justificativa. E se eles eram formalizados tempestivamente, né? Teve casos de a obra estar terminada e o pessoal fazendo o termo aditivo. Então, a gente olhou essa questão. E também nós criamos um grupo aí, controles formais para fiscalização, que envolve a questão da designação formal do fiscal, se tinha a RT da obra, se tinha termo de início, se o diário de obras, que é um documento que fica na obra, se ele estava sendo preenchido, porque ele é importante no registro das ocorrências da obra, e também se os projetos estavam sendo atualizados conforme as mudanças que ocorriam. No componente 4, que é o controle interno, então nós dividimos em 2 grupos, que primeiro, se o controle interno se ele estava realizando auditorias em obras de serviçaria. Como eu disse, não só a análise do contrato, a formalidade, mas sim em campo mesmo, fazendo esse controle. E a estrutura, se dentro do controle, né, ele tinha algum profissional com formação em engenharia que pudesse auxiliá-lo nesse controle, e se tinha algum procedimento específico, né, de engenharia para poder fazer esse controle. Aí o último componente, que é a gestão da qualidade da obra,
nós dividimos aí em 3 grupos, e o primeiro é relativo à qualidade dos materiais e serviços empregados. Então, se o que estava em campo realmente correspondia ao que estava especificado. Aí também a gente escolheu alguns itens por amostragem, né? Porque também seria impossível a gente conseguir verificar todos os itens. Então, os itens que foram escolhidos e aí comparava-se com o que estava especificado e se estava adequado ou não. Também se eles tinham controles tecnológicos em determinados serviços, você só consegue garantir a qualidade por meio desses controles. Então, se eles tinham um registro desses controles. E se nas áreas entregues, né, ou já concluídas, ou etapas da obra, se tinha alguma patologia já, logo após a obra, então isso foi verificado. Também nós verificamos aí no grupo B termos de recebimento da obra. Se eles seguiam lá o que preconiza a Lei 866, que tem que ter o recebimento provisório e o definitivo. Então, se eles faziam de acordo com a lei. E, por fim, esse grupo C, garantia da obra, né, se ao final eles exigiam todos os documentos, né, que são necessários para, caso necessário, acionar a contratada, para ela ressarcir algum defeito de vício de construção, e também se ela tinha algum programa de vistoria pós-obra, para ver se poderia surgir algum defeito, né, pós-obra, e que, se não realizado, muitas vezes esse defeito acaba sendo resolvido pela própria manutenção. Aí, o que acontece? Você não aciona a garantia e paga 2 vezes pelo mesmo serviço. Então, por isso que nós colocamos esse ponto também de controle. Agora, tudo que nós falamos, eu vou agora apresentar os resultados, né? Então, primeiro, então, é o estrutura organizacional, que eu já falei anteriormente, que é o grupo A, que é suporte físico e material, mas só relembrando, aqui está incluído os espaços físicos, material de apoio, curso de aperfeiçoamento. Então, dos 91 municípios que nós fiscalizamos, 71% estão inadequados nesse quesito, né? Aqui, só um detalhe, como é um grupo de controle, são vários pontos de controle. Então, se um dos pontos não se enquadrou, nós colocamos como inadequado. Então, para entrar como adequado, teria que atender todos os pontos de controle. Então, nesse caso, 71% dos municípios estão inadequados. Ainda na estrutura organizacional, o quadro de pessoal, né, se eles têm formação técnica, se o número de servidores está adequado, se existe integração, nós verificamos que 48% estão inadequados, né? Então, isso indica que tem obras sendo fiscalizadas por pessoas não habilitadas. Aí, na gestão de projetos, que o primeiro grupo, que é o grupo A, elaboração de estudos preliminares, que é aquele que está relacionado com programas de necessidades, levantamentos topográficos, sondagens, né? Nós verificamos que 85% dos municípios não fazem ou fazem de forma inadequada. Então, aqui a gente pode chegar à conclusão que boa parte dos problemas nos projetos básicos decorrem aí da falta desse estudo, e, consequentemente, isso pode encarecer a obra, em termos aditivos, né? Sobre a qualidade do projeto, né, que boa parte desse número pode ser decorrência do primeiro, que envolve a qualidade dos desenhos, dos orçamentos, das especificações técnicas, memoriais descritivos. 51% dos municípios não estão adequados. Ainda dentro da gestão de projetos, aqueles controles formais que envolvem as RTs, se elas estão assinadas, se tem registro das alterações, se tem aprovação da autoridade, ou se foi aprovado nos órgãos competentes, 75% dos municípios apresentaram algum ponto inadequado. Já agora, o terceiro componente, que é a gestão da fiscalização, que é o grupo A, habilitação e procedimentos de controle, que envolve a habilitação dos profissionais, né, dos fiscais, se eles têm uma metodologia de controle adequada em relação à medição, ao prazo da obra. Nós verificamos que 69% dos municípios não fazem esse controle adequadamente. Com relação aos termos aditivos dentro da gestão da fiscalização, que
nós verificamos se tinha justificativa técnica adequada ou se eles tinham sido formalizados tempestivamente, 52% não estão adequados nesse quesito. Dentro da gestão da fiscalização, que são os controles formais, que envolve a questão da RT da obra, então, nesse quesito, envolve a designação do fiscal, se tem a RT da obra, se tem um termo de início da obra, se os diários de obra estão adequadamente preenchidos, se tem os registros das alterações. Nesse caso, 75% dos municípios estão inadequados. No controle interno, né, que é um ponto que foi comentado aqui, realmente a situação está mais crítica, né? No caso de obras e serviços de engenharia, assim, até pode ser assim, relativizado, né? Porque é muito específico, né? E aí realmente é difícil ter um procedimento específico para fazer um controle, né? A estrutura do controle interno teria que, né, investir bastante. Mas o número é relevante. 88% dos municípios não fazem nenhum tipo de auditoria em obras públicas, né? E, em relação à estrutura, aí fica pior ainda, porque 93% dos municípios não tem nenhuma pessoa capacitada dentro do corpo do controle interno que possa auditar essas obras, que tenha formação técnica. Aí, por fim, né, o quinto componente, que é a gestão da qualidade de obras. Então, em relação à qualidade de materiais e serviços empregados, que se eles atendem às especificações, se os fiscais adotam procedimentos adequados de controle, ou se existem patologias. Nesse quesito, 69% dos municípios apresentaram um problema, estão inadequados. Em relação ao termo de recebimento, que a gente avalia assim, poxa, isso era o mais fácil de fazer, né? Porque a lei ela é muito clara, fala dos prazos, de como tem que ser feito, né? Hoje nós verificamos que 54% dos municípios, em algum ponto, ele está falhando na questão dos termos, na formalização desses termos de recebimento de obra. E o último ponto avaliado aí, o último grupo, que é a garantia da obra, que tem a ver com os documentos que você recebe, termos de garantia, e também se ela faz alguma vistoria pós-obra, para justamente exigir e se beneficiar desse prazo de garantia, 73% dos municípios não fazem esse tipo de controle, né? Aqui eu coloquei algumas fotos só mostrando exemplos de patologias que nós encontramos, né? Aí é uma foto de Partido Alferes, que é uma calçada, né, recém-entregue, com blocos intertravados, e os blocos já estão soltando, o solo está cedendo. Então, né, e aí? Como, né, uma obra nova já nessas condições. Aqui é uma reforma lá em Paracambi, né? Poucos meses que a obra foi entregue, já desplacando o revestimento, né? Então, aqui uma outra foto de Paraíba do Sul, que é umas ruas que foram pavimentadas, com blocos intertravados e já com recalque no solo aí, né? Também aí a garantia, né? É a questão do que nós falamos, né? Aqui uma outra construção, um prédio em Sapucaia, com uma trinca enorme já, um prédio recém-entregue, né? Aí, não sei se dá para ver, está bem pequeno, mas é um quadro resumo, né, para finalizar, do que nós, em função desses pontos de controle, desses componentes, desses grupos que nós dividimos, se você somar aquela coluna aqui, deixa eu ver se acende, não acende. Não dá, mas tudo bem. Lá numa coluna, no número de pontos de controle,
se você somar todos, ali são 45 pontos de controle. E para cada ponto de controle, ou ele gerava uma determinação, se tinha algum dispositivo legal amparando aquilo, né? Ou seria uma recomendação se fosse alguma boa prática que nós entendíamos que seria recomendado que eles adotassem. Então, ali está dividido por grupos, né, e quantos pontos de controle, e aí o que se gerou em função disso. Então, como exemplo ali, suporte físico e material, no estrutura organizacional, nós temos 4 pontos de controle, que geravam recomendações e geraram 239 recomendações. Aí, se você verificar todos, ao final ali nós temos um total de 1.476 determinações, 556 recomendações, que ao todo totalizaram 2.032 encaminhamentos. Né? Bom, minha apresentação foi mais rápida, mais curta, né? É isso que eu tinha para apresentar para vocês. João, lamento informar que nem foi tão mais curta assim, viu? De qualquer maneira, foi ótimo. Obrigada. Quer dizer, foi ótimo, né? Foi muito esclarecedor. Eu acho que posso dizer que, em termos de tardes do saber, eu aprendi muito nessa tarde. Estou assim, bem impressionada, pessoalmente falando, com o resultado desse trabalho. Também não é surpresa para nós que acompanhamos e que estamos nessa batalha, né? Dos enormes desafios que a gente tem pela frente, como trabalhar para melhorar essa gestão em tantos aspectos. Esses aqui, hoje, o Leal, depois eu vou passar a palavra para ele, que eu gostaria que ele fizesse um fechamento, mas como ele colocou logo no início, isso aqui é uma parte só, gente, dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos no âmbito da SGE. A ideia é que a gente dê continuidade, então eu quero mais uma vez colocar aqui a disposição, o interesse e toda a estrutura da Escola de Contas à disposição para a gente dar continuidade a esse trabalho, de apresentar, porque eu acho que a gente aprende muito, isso é uma atividade de capacitação que é importantíssima, e de divulgar também para que todo mundo, para que nós todos possamos conhecer e mais, né, nos orgulhar desse trabalho que está sendo feito. Eu acho que a gente fica, assim, ouvindo essas apresentações, a gente fica no limite entre ter vontade de chorar, de ver quanta coisa ainda está mal, ainda está errada, mas, por outro lado, a gente sabe que também a gente coloca como parâmetro aquilo que é certo, que é correto, que é o ideal. Então, eu acho que o nosso desafio é trabalhar para que se aproximem mais essas duas realidades, o ideal e o que é possível fazer, porque a gestão pública também não é nem um pouco fácil. Está lá sentado na cadeira, a gente sabe que também é difícil. Então, esse desafio. Para nós, eu acho que hoje, especialmente para a Escola de Contas e Gestão, essa última apresentação ajuda a gente a ter mais um curso, que a gente vai inaugurar em breve, que é o Controle Interno em Obras Públicas, e que a gente já tem aqui um docente contratado para começar esse curso, porque a gente viu que esse é mais um tema. Estou brincando, mas eu acho que pode ser a ideia desse trabalho também, a gente, a partir desses já achados, né, até isso a gente discutiu bastante também com o Mota, né, Mota, a ideia é que, com isso, a gente parta para trabalhar mais essas lacunas. Agora, eu vou passar a palavra para o Leal falar alguma coisa. E eu queria dizer que a gente ainda tem um tempo, que a ideia era a gente fazer um debate, se alguém gostaria de falar, se o Leal quer falar primeiro, quer esperar a gente ouvir um pouco, não sei se alguém gostaria de fazer uma colocação, uma dúvida, uma pergunta, para perguntas. Afinal, nós já temos aqui o doutor Evandro, né, que é o presidente da associação. Cláudio, meu amigo, o microfone sem fio, para a gente poder ouvir aqui quem quiser falar, fazer alguma coisa, e depois o Leal, então, faz o fechamento. Cláudio está trazendo o microfone. Teste. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, que eu cumprimento na pessoa da diretora da Escola de Contas, Paula. Em primeiro lugar, quero parabenizar o TCE por essa tarde promovida a todos nós, que realmente veio nos enriquecer cada vez mais
não só todos que estão aqui, mas até mesmo eu, como presidente de uma associação, tenho um pouco o perfil de todos os regimes próprios. A EPREMERGE é uma associação que, dos 71 municípios com regime próprio, nós temos 60 dentro do quadro. E essa questão que o Márcio falou, da questão dos regimes próprios, realmente é um problema sério no nosso estado do Rio. E se passa principalmente pelas escolhas dos profissionais para gerir esses regimes próprios. E, para isso, é necessário que a sociedade, através das suas cobranças, né, os conselhos paritários, como o Márcio bem falou, possa cobrar dos executivos uma melhor indicação para compor esses regimes próprios. Mas posso dizer que, há 3, 4 anos atrás, não se falava em previdência no nosso estado. Pelo que eu me consto, hoje, a gente não se falava em previdência. E hoje o tema já é bastante debatido. Participei atualmente de uma painel da Associação dos Prefeitos do Estado do Rio. Fiz parte do CONAPREV, do Ministério da Previdência, que saí em setembro do ano passado. O Estado do Rio hoje é o vice-presidente da BIPEM, da Associação Nacional, a qual eu sou hoje o vice-presidente da região Sudeste. Nós temos em caixa, no Estado do Rio, 6 bilhões, nós temos 10% da fatia nacional. É necessário essa qualificação. Parabenizo pelo painel, e nisso a associação, Paulo, está disposta a colaborar na matéria que foi colocada pelo técnico do tribunal. As portas estão abertas, vamos realizar um congresso, estaria ali à disposição. Se o técnico quiser fazer as colocações levantadas para nós, teremos o maior prazer em recebê-los. É essa parceria. E quero dizer, não sabia, Márcio, mas fiz em Sapucaia, sexta-feira passada, um encontro com 37 cidades, com regimes próprios, quase 120 pessoas, e debati a necessidade do site e a transparência. Então, eu só quero parabenizar o TCE e ao presidente do TCE e a Escola de Contas. Parabéns, estamos para sermos parceiros. Obrigada, Evandro. Nós vamos depois falar, você depois faz o convite formal, né, associação ao TCE, que eu acredito que o nosso presidente vai aprovar essa solicitação. Gente, lembrando, muito importante que vocês preencham o questionáriozinho de avaliação, de reação do nosso seminário. Por favor, esse feedback é importantíssimo para a Escola de Contas, em todas as nossas atividades. Aí vocês não receberam? Todo mundo recebeu o papel com o questionáriozinho? Se vocês puderem ajudar. Tem uma colega lá atrás que quer falar. Você pode se apresentar, falar seu nome, e eu vou pedir para todo mundo para a gente ser breve, para dar tempo da gente ir. Boa tarde, meu nome é Ana Maria, eu sou analista de controle externo daqui do tribunal. Minha pergunta é, eu achei a iniciativa bem bacana, assim, mas eu senti falta de uma coisa, que eu, enfim, não domino o tema TMS, mas participei no ano passado. E aí eu esperava ver, num primeiro momento desse, algum TMS que já teve o primeiro momento e o monitoramento depois, né, para a gente conseguir fechar essa proposta TMS. Então, eu quero saber se a gente vai ter uma outra oportunidade e se, nessa outra oportunidade, pode ser incluído o TMS Saúde, enfim, o que já teve com o monitoramento. Mais alguém? Você quer responder agora, Léo? Alguém quer fazer mais alguma colocação, alguma observação? Não fiquem tímidos, nem tímidas. Vamos aproveitar, porque estamos... Ó, o colega lá também quer falar. Se apresenta, por favor. Olá, boa tarde. Meu nome é Guilherme, trabalho na SUI. Queria perguntar ao Darós, não é isso? Darós, isso. Você apresentou 2 números que me chamaram a atenção. Um é que apenas 15% dos municípios elaboram estudos preliminares. E, por outro lado, 50% dos projetos básicos estão adequados e apresentam boa qualidade.
eu fiquei confuso com essa desproporção. Queria que você comentasse, por favor. Bom, como são... Está ouvindo aí? Tá, né? Tá. Bom, como são duas etapas diferentes, por exemplo, você faz os estudos preliminares, né, que eles são realmente fundamentais para uma boa qualidade no projeto básico. Mas tem projetos básicos, geralmente os mais simples, que você consegue ter um bom projeto sem necessariamente ter todos esses estudos, né? E então, nesse sentido, os projetos mais simples você consegue, porque o nosso universo ele não avaliou projetos, principalmente nos municípios menores, projetos tão complexos, né? Então, em alguns casos, que os projetos são mais simples, você consegue fazer um bom detalhamento, uma boa especificação, sem um relatório de sondagem, por exemplo, às vezes não necessita, ou um programa de necessidades, né? Mas outros projetos, né, você não tem condições de realmente ter um projeto de qualidade, projeto básico de qualidade, sem esses estudos. Eles são imprescindíveis, realmente. Então, são para os projetos mais simples, que também entraram na nossa amostra. Mas alguém tem alguma pergunta? Eu acabei deixando a pergunta da Ana para responder depois. Bom, se enquanto eu falar alguém tiver alguma dúvida, ainda há tempo para fazer alguma pergunta. Vou começar, então, dando a resposta da Ana, antes de fazer o encerramento. Eu me lembro, acho que muitos daqui vão se lembrar disso, que há alguns poucos anos a gente... Um dos pontos de partida dessa modificação toda que a gente vem provocando é a questão... Tem muito a ver com o resultado do nosso trabalho, né? E a gente, desde 1996, eu acho, não tenho, acho que é isso, que a gente tem o nosso sistema de controle e acompanhamento, que é o SCAP, e a gente pega lá dados, por exemplo, que a gente já foi mais de 100 vezes a determinado município, né? E quando a gente estava implementando, alguns anos atrás, a matriz de achados, um dos objetivos era a gente ter um lugar que pudesse exibir para nós o resultado, pelo menos o resultado do que a gente controlou, né? Quando a gente fala em monitoramento, isso já é um passo seguinte, né? Primeiro a gente conhece o que a gente determinou, e aí, para a gente desejar monitorar, só é possível a partir disso, né? E nesse cenário que nós tínhamos até bem pouco tempo, a gente sequer tinha essa informação, a gente sequer tinha esse conhecimento. Então, a gente tinha lá um primeiro município que a gente pega no estado, a gente tinha registro de mais de 120 auditorias realizadas, e a gente não tinha isso consolidado, a gente não tinha uma maneira de visualizar isso. O processo todo que nós passamos, que inclui a elaboração do manual de auditoria, teve essa luz, né? Nós já tínhamos, desde o plano estratégico anterior, essa iluminação para nós, né? Dizendo que a efetividade era o nosso paradigma de avaliação, e que efetividade era a transformação do serviço público que é prestado pelo jurisdicionado do tribunal, que é melhorado, que é aprimorado em virtude da nossa fiscalização e daquilo que a gente propõe. Esse seria uma descrição do nosso indicador de efetividade. Então, isso nos levou a estruturar o trabalho, não só no campo das auditorias, mas também no campo dos processos, a uma forma padrão de resultado comum para que a gente tivesse esse registro, né? O que eu fiz, o que eu controlei quando peguei determinado objeto e o que ficou pendente para atendimento, qual foi a determinação que eu proferi. A gente está falando, então, de proposta de encaminhamento, de ação, de tudo aquilo que a gente vem trabalhando. Em 2011, foi o nosso primeiro tema, que a gente trabalhou a questão saúde. E aí, em 2012, nós fizemos outros 2 temas, e em 2013, já tendo sido votados os 91 processos que a gente verificou em saúde em âmbito municipal, a gente voltou a campo em 2013 para monitorar tudo isso, e eu estou fazendo esse contexto para que todos entendam, porque o que a Ana está dizendo é leal. Eu participei do monitoramento em 2013, e aí, né? Bom, a gente, respondendo a sua pergunta, Ana, a gente pretende, sim, exibir o resultado desse monitoramento aqui. Esse encontro é um encontro que o tempo disponível é o que dá para dispor, né? A gente não pode ficar aqui muito mais tempo do que isso. Então, a gente, como eu falei no começo, a gente pretende ter outras tardes do saber esse ano, ainda tratando da vitrine de auditorias, e numa próxima a gente certamente falará
do resultado das ações de monitoramento que fizemos no âmbito da estratégia de saúde da família, né? Para nós, não foi a primeira inspeção de monitoramento do tribunal. De uma maneira geral, o tribunal, nas inspeções anteriores a esse processo novo de trabalho, a gente já tinha uma verificação de cumprimento das determinações plenárias, mas isso não necessariamente era estruturado de determinada forma que a gente pudesse verificar, como eu falei no começo, alguma questão de eficácia ou mesmo de efetividade, né? Mas a gente estruturou isso de forma diferente e a gente está ansioso também a gente primeiro estava ansioso para colher essa informação, que a gente levantou dos 91 municípios, e agora a gente está ansioso para divulgar, porque foi importante para nós. A gente tem alguns depoimentos de algumas pessoas que foram a campo, mas isso consolidado vai dar uma outra força ao trabalho, ao mesmo tempo que é para nós uma oportunidade de autocrítica também, né? E do que a gente pode fazer para que, percentualmente, essa eficácia, ou seja, o cumprimento das determinações se aprimore, se a gente está conseguindo direcionar aquilo que a gente sugere para as causas dos problemas, se, em virtude disso, os problemas estão sendo resolvidos, se, em virtude disso, já num outro nível de efetividade, se aquele serviço público prestado está com uma melhor qualidade para o cidadão. Acho que surgiu aqui mais uma pergunta. Bom, meu nome é Paulo César, estou lotado na SUM e sou oriundo do primeiro concurso para o tribunal de 1983. Então, tenho 30 anos aqui de casa e acompanho com muito interesse a evolução dos nossos trabalhos. Quer dizer, como hoje eu fiquei satisfeito de ter mais um motivo de me sentir honrado de integrar o quadro dessa instituição. O que me deixa assim bastante motivado é, talvez, levar daqui a sensação de que o Tribunal de Contas poderá, diante de todos esses dados, se encaminhar para uma postura que eu acredito que não deve ser ignorada. Esses dados todos que foram trazidos aqui são alarmantes. Na verdade, a capacidade dos gestores em cumprir com as normas que hoje estão dispostas, me parece que está no limite da sua potencialidade. E aí vem a questão do controle interno, né, que é o assunto central que eu tenho muito me interessado. Eu gostaria de saber se há perspectiva, né, de nós nos encaminharmos para a revisão dessas normas, porque, pelos resultados que nós temos obtido em nossas inspeções, em nossos relatórios, me parece que nós estamos cada vez mais distantes de ter uma situação em que as normas possam vir a ser cumpridas. E, olhando para o controle interno, uma das questões que pode ser colocada é exatamente da inadequação de uma série de normas que estão aí. Quer dizer, será que nós também poderíamos colaborar nesse sentido? Quer dizer, de examinar, nos nossos trabalhos, onde são apresentadas tantas evidências de descumprimento de normas, será que seria possível nós atentarmos para aquelas que não estão sendo cumpridas, mas que são desnecessárias? Quer dizer, que se, num momento futuro, elas poderiam deixar de ser objeto de nossa atenção? Era isso aí. Muito agradecido. Paulo, serei rápido, tá, Paulo? Esse trabalho ele surge de um primeiro movimento que a gente chama de levantamento, onde a gente derrama sobre a mesa aquele tema que a gente vai fiscalizar e também os critérios, ou seja, o conjunto de normas que regem aquele serviço ou aquela ação que a gente está querendo fiscalizar. E a gente, no primeiro momento, faz alguns juízos de relevância, inclusive dessas normas. Então, assim, a gente já acaba levando para campo, como tarefa de verificação,
uma observação daquilo que a gente julga relevante. Relevante pela materialidade, relevante pelo risco de aquilo se desdobrar num outro problema no futuro. Então, a gente já faz isso a partir de um juízo que a gente tem das normas. Ou seja, a gente não leva para verificar na educação todas as normas que regem a educação pública. Primeiro, porque já não caberia, e outra, porque a gente tem que... Toda a ideia de controle nasce a partir da ideia de escolhas, né? Porque na estrutura de controle não pode ser do tamanho da estrutura controlada. Então, nesse sentido, a gente já faz isso. E o que eu acho que esse trabalho permite, e eu vou apontar uma questão bem concreta que diz respeito à condição do quadro de pessoal, especificamente dos médicos da Secretaria de Saúde da Família, é que uma coisa é você ir num jurisdicionado e verificar uma irregularidade. Outra coisa é você ir aos 91 e verificar que os 91 estão irregulares com relação àquilo. Ou seja, a própria ideia de reprovabilidade, né, de que ela está pautada numa exceção, né? Ou seja, existe a possibilidade de agir de determinada forma e a tua ação é reprovável porque você escapa a essa ação, né? E quando você vai num jurisdicionado e verifica que todos estão afastados da norma, a própria sensação, a possibilidade que você tem de continuar considerando aquilo reprovável entra em xeque, né? Então, eu acho que existe essa duplicidade aí, ou seja, no momento eu julgo, eu avalio aquilo que é mais relevante, mas no momento da resposta, eu acabo tendo também uma outra indicação de se aquilo que está colocado, apesar de eu ter julgado relevante, se aquilo é possível também. Então, esse é um desafio quando a gente se coloca diante de fiscalizações que a gente não está vendo estritamente só o cumprimento de algum artigo legal, mas a efetivação ou efetividade de alguma política pública, né? Peço desculpas, eu acho que eu vou ter mesmo que fazer um encerramento, né? A gente tem uma... Boa tarde, meu nome é Ana Luísa, eu sou presidente da Associação de Controle Interno do Estado do Rio de Janeiro, sou analista de controle interno do Estado do Rio de Janeiro e hoje estou cedida lá para o Ministério Público, atuando como auditora-geral do Ministério Público. Realmente gostaria de parabenizar, né, essa tarde aqui do saber, que realmente, para mim, foi muito proveitosa, né? E aí, acompanhando o que o Paulo colocou, né, a questão do controle interno, que é uma bandeira, né, que eu venho defendendo, né, até porque sou da carreira, né, de controle interno e acho que, de fato, temos que fortalecer o controle interno. Essa semana, não, foi semana passada, nós fizemos um evento na Secretaria de Fazenda com uma iniciativa lá do Conselho Regional de Contabilidade, e reunimos diversos municípios e abordamos essa questão também do controle interno, da necessidade do fortalecimento dos controles internos, tanto no município quanto no próprio Estado do Rio de Janeiro. Essa semana nós tivemos aí a última convocação do último concurso que tivemos no Estado, foram mais de 17 analistas. Tivemos também a questão do plano de cargos e vencimentos, né, do Estado do Rio de Janeiro, né, da carreira de analista de controle interno, mas ainda falta um pouquinho mais para a gente, de fato, estar fortalecido. Nós queremos a controladoria do Estado do Rio de Janeiro, que ainda não existe, né? Então, não só os municípios precisam desse fortalecimento do sistema de controle interno, como também o próprio Estado. Então, mais uma vez, parabenizo aí a vocês, né, por esses resultados encontrados de um esforço, né, de um trabalho todo colocado aí na rua, né? E peço aí um apoio, né? O tribunal né, nas contas de gestão sempre coloca essa questão da necessidade das controladorias, tanto nos municípios e no próprio Estado do Rio de Janeiro. Acho que é isso. Parabéns mais uma vez. Bom,
fazendo, então, só uma última complementação, em virtude dessa recorrência, dessas irregularidades que a gente verificou, a gente deu ciência aos demais órgãos que estão intimamente ligados àquela ação. No caso concreto, a gente deu ciência ao Ministério da Saúde, de que determinadas regras não estavam sendo observadas. A gente deu ciência à Secretaria de Estado de Saúde, que tem a função de coordenar e fiscalizar isso. A gente tinha a expectativa de, com isso, dizer ao formulador dessas regras, né, olha, tem regras que não estão sendo cumpridas porque trata-se de uma conduta irregular de alguém, e outras que talvez não sejam possíveis de serem cumpridas, né? Aquilo está se mostrando dissonante com a realidade, né? Bom, então, eu, cumprindo o protocolo, né, eu queria só reforçar a importância de... Vocês sabem, nós que somos servidores, não somos só nós aqui, mas o grupo de servidores que está aqui, está vivendo, está sentindo o nosso esforço, que o quanto é importante, cada hora nossa, como está sendo buscado o melhor aproveitamento de cada hora de trabalho nossa. E aí, no meio de tudo isso, a gente para vir para o auditório, para escutar um outro assunto. E o que significa isso, né? Significa que a gente falou de saúde, educação, resíduo sólido, assistência social, controle de obras públicas, controle interno de patrimônio, remuneração de servidores, contratações de serviços complementares ao SUS, arrecadação e controle de ISS, e outros temas todos que a gente está fiscalizando, acho que o sistema penitenciário, o sistema de saúde, sistema de transporte, que a gente recentemente teve uma decisão cautelar do Tribunal de Contas, e aí o fato de como é que a gente faz para que, no meio de todo o nosso trabalho do dia a dia, a gente não seja surpreendido de ver a televisão, um jornal, escutando falar que o tribunal vai suspender o aumento, e a gente vai fazer a suspensão do aumento concedido nas tarifas de trens e metrôs, né? Porque é o nosso trabalho, só que se a gente não tiver um momento em que a gente seja apresentado ao nosso próprio trabalho, a gente ignora o que o colega do lado faz, né? E isso é uma questão relevante, porque nós não estamos, como a gente já citou outras vezes, só apertando um parafuso de uma determinada máquina. Nós somos engrenagens igualmente importantes de um sistema de controle. Então, eu acho que é por isso que se justifica a interrupção daquilo que a gente também está cobrando, que é um melhor aproveitamento de cada hora de trabalho, para que a gente esteja aqui. Para nós é gratificante ver esse auditório cheio. A Paula fez um agradecimento a todo mundo do controle externo, e eu vou devolver fazendo um agradecimento à Rosa, que ainda não foi citada, né? Muito obrigado, Rosa. Rosa é uma parceira nossa do controle, né, da Escola de Contas, que vive nos cobrando, Leal, e aí, quando é que a gente vai divulgar esse trabalho? Quando é que a gente vai... seduzida por todo o esforço do controle externo, uma parceira também. E, bom, e a Paula quer falar mais alguma coisa, né? Bom, gente, vamos nos encaminhando para o fim dessa ótima tarde do saber, né, qual tivemos a oportunidade de aprender muito. Eu queria dizer, com relação a essa última discussão, a partir dessas contribuições também, né, o Paulo só esqueceu de dizer que ele também é docente da Escola de Contas, né, mas dizer que eu acredito que é através de experiências como essas que a gente está vivendo aqui hoje, desse compartilhamento de experiências, dessa troca de informações, de conhecer o todo e o trabalho que está sendo feito pelos colegas, né, pelo nosso tribunal, é através disso que a gente cresce, que a gente troca experiências e resultados e que a gente constrói conhecimento. Então, esse é o papel da Escola de Contas e Gestão, nós acreditamos nisso, por isso nós promovemos debates, promovemos seminários, publicações, os prêmios, a pós-graduação, os cursos de capacitação, nós reafirmamos o nosso compromisso com essa geração de conhecimento, com o fortalecimento, com a troca. Convidamos a todos vocês para participarem sempre, cada vez mais, desse trabalho que é feito pela nossa escola. É através desse canal que também eu acredito que nós podemos nos integrar cada vez mais com nossos parceiros, o Ministério Público, por exemplo, que está sendo um parceiro forte conosco cada vez mais, agora a Associação dos Institutos de Previdência, o Tribunal de Contas do município, que tem participado ativamente também de todos os nossos eventos, outras escolas de governo, a Escola do Legislativo, a Emerge. Então, seguindo a orientação do nosso
nosso presidente, do nosso Conselho Superior, de que a escola fortaleça esse trabalho, essa vertente de trabalhar em articulação com outras instituições, com outras escolas de governo, com outras instituições de controle, para, dessa maneira, a gente poder fortalecer todos os lados do controle, o controle externo, que depende do controle interno e que juntos dependem do controle social. Acredito que só através dessa integração, desse fortalecimento de cada uma dessas vertentes do controle, a gente vai conseguir um resultado melhor. Então, queria agradecer a todos vocês pela participação aqui hoje, um agradecimento mais que especial aos nossos palestrantes, ao Leal, por participar da abertura, dizer que eu fico devendo hoje o certificado, que, por uma falha minha, não está aqui, não ficou pronto, então fico devendo, mas prometo que devo, não nego, pagarei muito em breve a entrega desse certificado aos nossos palestrantes que abrilhantaram, né, essa nossa tarde do saber, e um agradecimento, de novo, à nossa Escola de Contas, a toda a equipe da Escola de Contas, que trabalha muito para poder apresentar um trabalho como esse, o agradecimento à equipe que cuida aqui da iluminação do som, né, os nossos colegas que estão aqui também sempre com a gente, o pessoal da filmagem, um agradecimento especial à CCS, como Coordenadoria de Comunicação Social, né, a Secretaria de Planejamento também está aqui bem representada, a Secretaria de Administração, a todos os órgãos do tribunal envolvidos na realização de um evento como esse. O nosso profundo agradecimento, e é isso, acho que já falei demais. Muito obrigada a todos.